Deixa eu começar fazendo uma pergunta e eu quero a participação de vocês. Certo? Deixa eu abrir logo meu tablet. E vocês terão 1 segundo para responder a pergunta que eu vou fazer. Estão preparados? Estão preparados ou não? Sim ou não? Eu acho que a maioria não está preparada. Respondam com força e convicção. Vocês têm 1 segundo para responder. Qual é o melhor time de futebol do Brasil? Qual é o melhor time de futebol do Brasil, gente? Qual é o melhor time de futebol do Brasil? Gente, é impressionante. Uma pergunta agitou vocês. Vocês ficaram agitados. Alguns de vocês inclinaram o corpo para frente. Alguns de vocês, a sonolência foi embora. Vocês ficaram agitados. O olho de vocês ficou vivo. Sabe por quê? Por quê? Porque eu toquei numa paixão brasileira. Futebol. E não há problema de você e eu termos uma paixão pelo futebol. Mas é problema quando a nossa paixão é mais pelo futebol do que por Jesus. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho como pregador. Eu oro para que Deus me ajude e que os meus olhos vejam. Eu sonho o dia que eu vou chegar numa igreja e a simples menção do nome de Jesus irá agitar a igreja mais do que ficamos agitados quando eu falei de futebol aqui hoje. Jesus precisa ser uma paixão para nós. Só que essa palavra paixão, ela ficou muito desgastada por essa geração nova. A palavra paixão hoje é sinônimo de fogo de palha, não é verdade? Fala-se de paixão como se fosse fogo de palha. Alguma coisa que é intenso, mas que passa. Isto é o empobrecimento dessa palavra. Essa palavra é tão bonita, essa palavra é tão bela. Por exemplo, amanhã nós chamamos de sexta-feira ou sexta-feira da paixão. Não é assim? Sexta-feira da paixão, paixão de Cristo. O que é paixão? Eu vou falar em algum momento aqui do significado dessa expressão, de forma mais profunda. Paixão vem de patos, vem de ser afetado, de afeto. A palavra compaixão, uma das palavras mais bonitas do nosso vocabulário, tem na sua etimologia paixão, compaixão. Então, o meu objetivo aqui nessa noite é a gente tirar essa palavra da fossa, passá-la pelo sangue de Jesus e devolvê-la ao coração da igreja. O evangelho não pode ser um discurso. O evangelho tem que ser alguma coisa que nos queima. Eu tenho um amigo que ele me diz isso sempre. Uma coisa é um grande discurso, outra é um grande amor. Eu olho para vocês e eu sei, porque eu fui jovem. Alguns de vocês ainda estão numa fase da caminhada com Jesus. Qual é? Quem é Jesus? O caminho certo. Alguém que você e eu temos que seguir. E é verdade.
Só que vocês vivem um dilema. Qual é o dilema que vocês vivem? Vocês querem seguir Jesus porque ele é o caminho certo. Mas vocês têm um mundo chamando vocês. E o que é o mundo? O mundo é muito prazeroso. Então, no inconsciente coletivo da juventude, está um dilema. Eu tenho que escolher entre o certo e o prazeroso. Não. Eu oro para que vocês cheguem num ponto da caminhada de vocês com Jesus, onde ele não será apenas o caminho certo, ele será belo, o mais belo entre os milhares. Eu lembro que Joel, um ano atrás ou 2, eu não lembro ao certo, Joel colocou, alguém consegue um lenço para mim? Um pedacinho de papel higiênico, alguma coisa? Rapaz, eu trago, me ajuda aí, sempre que eu vier trazer um lenço agora. Até ganhei um lenço, Camila me deu e não trouxe, né? Onde é que eu estava que eu esqueci? Me ajuda a voltar? Joel botou assim no grupo uma frase de A.W. Tozer. Talvez eu não vou saber repetir ipsis literis a frase, mas a ideia eu consigo passar, até porque mexeu comigo. A frase dizia assim: o que te fascina irá te guiar. Ore para que a única coisa que te fascine seja Cristo e o seu evangelho. Eu quero, durante as 2 oportunidades que eu terei para pregar, eu quero pregar sobre paixão por Jesus. Eu acho que eu posso falar sobre isso para vocês aqui hoje. Meu coração nunca amou tanto Jesus. Paixão, não por acaso os grandes poetas, eles compararam paixão com fogo. Paixão é sinônimo de fogo. Paixão é uma espécie de amor ardente. É um amor que arde, queima. É como um fogo. Em João 4, vemos uma mulher que foi tomada, não por uma ideia, não por uma religião, ela foi tomada por esse amor ardente, por essa paixão voraz, que é o Evangelho. Obrigado, filho. Que é o Evangelho, que é essa fome por Jesus. Então, hoje, eu separei 5 coisas, mas eu acho que hoje eu vou falar só de uma. Amanhã eu falo das 4, se não der tempo eu falo de 2, né? Eu quero falar de marcas de uma pessoa apaixonada por Jesus, baseada na história dessa mulher samaritana, muito conhecida, e uma história que eu não vou precisar ler o capítulo todo, porque vocês conhecem bem a história. E a primeira marca de alguém apaixonado por Jesus é que a verdadeira paixão por Cristo nasce de um encontro e não de um esforço. Meu Deus, meu Deus. Eu queria conversar com vocês horas e horas sobre esse tema. A verdadeira paixão por Jesus nasce de um encontro, nasce de uma experiência, não de um esforço. Eu já vi ministros falando, dizendo assim, pressione o Espírito Santo, como se fosse tipo assim, ponha mais força, e se você botar mais força, não é sobre força, é sobre se render, é sobre se entregar, é sobre quebrantamento. Por isso que não há glórias para nós, não há glórias para nós. No versículo 4 do capítulo 4, Jesus diz assim, o texto diz assim, vamos ler essa passagem? João 4,4. João 4,4 diz assim, e era-lhe necessário passar por Samaria. Meus irmãos, à primeira vista parece apenas um detalhe de rota, apenas isso. Mas quando olhamos com atenção, pastor Nato, isso não é geografia, isso é providência, isso é teologia. Deixa eu te dar uma informação
histórica, cultural. Naquela época, essa rota não era feita pelos judeus. Porque os judeus evitavam esse contato com os samaritanos porque havia um conflito religioso, militar, havia uma guerra entre eles. Então os judeus evitavam passar por aquela rota. Eles deveriam circular a região. Mas Jesus disse, eu tenho que passar. É necessário que eu passe. Por que era necessário? Porque havia uma alma ali sedenta. Sedenta. Meus irmãos, enquanto o homem não entender que o movimento de resgate é o movimento de Deus para o homem, e não do homem até Deus. Esse texto, ele é muito claro, isso fica muito claro nesse texto, eu diria até mais claro nele do que em outra passagem da Bíblia. Leia a Bíblia, investigue essa passagem. Essa mulher não foi ao poço para ver Jesus. Ela nem imaginava que ela iria ver Jesus. É tão fácil de ver isso, que quem chega primeiro ao poço? Jesus está primeiro ao poço. Quando aquela mulher chega, ela já encontra Jesus. Porque não foi ela que deliberadamente foi lá. Ele que veio. Ele que foi ao encontro. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. Você já teve esse encontro? Jesus já te achou? Ele já marcou você? Teu coração já foi afetado pelo Evangelho? Porque na hora que o teu coração for afetado pelo Evangelho, toda a tua vida é reordenada em torno desse amor. Tudo muda. Quer ver uma coisa que mudou para mim como pregador? Hoje eu não olho mais para vocês como cérebros com dúvidas. É por isso que eu não estou tentando criar argumentos. Porque se eu olhar para o homem como um cérebro com dúvidas, o que eu vou fazer enquanto eu prego? Eu vou construir argumentos. Mas eu não olho mais para vocês assim. Porque eu não olho mais para mim assim. Nós não somos cérebros com dúvidas. Nós somos corações com sede. Nós somos corações com fome. E nada, absolutamente nada nesse mundo pode saciar a nossa fome e a nossa sede. Vocês não têm noção da minha alegria quando Riva disse que Lucas estaria aqui. Lucas é um jovem pastor que eu respeito muito. Vocês vão ver um dos caras, e só te dando uma coisa, que eu sei que ele não vai falar disso. Lucas é um jovem advogado. Cai aqui entre nós, muito bem de vida. Eu já tive a oportunidade de ficar na casa dele. Está indo morar numa das áreas mais nobres de São Luís. É um rapaz que tem recurso, é um rapaz que tem sucesso. É um jovem ainda. E nós dois agora sentados assim no altar, no canto do altar lá da Iba, e os adolescentes sendo tocados, e nós dois conversando atrás das caixas, chorando igual dois meninos. E ele dizendo, Ribinha, eu tenho uma casa muito boa, eu tenho meus investimentos, mas meu irmão, nada alegra mais o meu coração do que isso aqui. Nada. Veja que Jesus não é mais apenas o caminho, meu Deus, eu sou obrigado a servi-lo. Não é mais sobre eu ser obrigado a servi-lo. Samuel Rutherford dizia assim, Cristo tomou meu coração e eu não desejo tê-lo de volta. Alguém aqui já teve a experiência de ter o seu coração tomado por Jesus? Os outros amores vão embora. A gente não consegue mais olhar para as coisas do mesmo jeito. Quando o Senhor toma o nosso coração, é impressionante. As coisas mais simples se tornam mais belas. Existe o que eu chamo de momentos de lucidez. Sabe o que são momentos de lucidez? É aqueles momentos que nós acordamos tocados pela graça de Deus, que a gente bebe um copo com água, a gente diz, meu Deus, que coisa maravilhosa. E é tão terrível quando a gente acorda e não tem isso. E esse mundo nos estica.
Por vezes eu acordo sem isso. Meu Deus, é tão ruim. Nada me agrada. Tudo é feio. Não consigo ver beleza em nada. Outros dias eu acordo. Eu já acordo encantado. Só olhar para minha esposa me faz chorar. Olhar para os meus filhos. Ver meus amigos. Isso é um ato de Deus para o homem. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam, isto é um encontro. É uma experiência, não é um esforço. Nós não vamos propor a vocês aqui que vocês têm que se esforçar demais, se esforcem mais, estão jejuando pouco. Claro que temos que jejuar. Inclusive, ao jejuarmos e ao orarmos, exatamente é para nos quebrantar, para nos render. Os afetos verdadeiros da alma surgem de uma visão espiritual da beleza de Jesus. O momento que ele fica belo. A transformação começa nesse lugar. Por isso que quando a gente discipula, a gente não tem que focar só no comportamento das pessoas, estabelecendo para elas regras. Porque no final das contas, discipulado é uma guerra de amores. É uma guerra de amores. Eu falei de futebol. Eu também tenho um time de futebol. Quase que eu vinha com a camisa do Corinthians, exatamente porque eu ia fazer essa brincadeira com vocês, eu pensei em vir com a minha camisa do Corinthians. Mas, por exemplo, sabe por que Pedro, meu filho, não é corintiano? Por que Pedro não é corintiano? Sendo que o pai dele é corintiano. O que tu acha, Arthur? Por que Pedro, meu filho, não é corintiano e eu sou corintiano? Sabe por quê? Porque quando Pedro nasceu, o Corinthians não era uma paixão para mim. Nós temos a tendência de transferir nossas paixões. Se isso é verdade, nossos filhos serão apaixonados por Jesus. Não tem um dia que eles não olham a mãe deles de joelhos. Eu acho que nunca teve um dia desses meninos passar o dia todo e não ver a Ayla de joelhos. Eu oro para que Jesus ache você hoje. Eu não quero mais pregar, vamos ficar em pé, vamos orar. Vamos pedir a graça de Deus. Que Ele nos encontre aqui hoje. Que Ele nos ache aqui hoje. Como Ele achou aquela mulher. Meu Deus, eu imagino o rosto daquela mulher quando voltou para aquela cidade. Eu imagino o rosto de vocês quando saírem desse acampe. Quando vocês chegarem na segunda-feira na escola de vocês. Que vocês sejam instrumentos de Deus. Mas Jesus tem que ser mais do que a religião de vocês. Jesus tem que ser mais do que um cara legal, um grande líder, o caminho certo. Jesus tem que ser a beleza que arrebata o coração de vocês. Tem que ser uma paixão. Nós temos que pregar crendo no que nós pregamos. Te amar é uma dádiva, Senhor. Te amar é uma dádiva. Eu sei, eu não estou todo dia dentro do Ágios, mas eu sei, alguns de vocês estão aqui no acampe, mas ninguém na família é cristão ainda. E vocês estão aqui nesse acampe. Eu e a Ayla sabemos o que é isso. Eu fui o primeiro convertido de minha casa, a Ayla também da casa dela.
E nós queremos que Deus há de fazer uma obra no coração de todos aqui. Senhor, queima o nosso coração nessa noite. O encontro contigo precede qualquer resposta que a gente possa dar. Um olhar para Cristo vale mais do que 1000 esforços para imitá-lo. A paixão verdadeira flui da satisfação e não da mera obrigação. Senhor, eu não te sirvo hoje porque eu sou obrigado. Eu te sirvo porque eu não consigo não te servir. Eu não consigo não te amar. Como disse um escritor, pare de falar para mim sobre aperfeiçoamento. Fale-me de Cristo e da sua beleza. Porque eu estou disposto a fazer qualquer coisa se eu estiver suficientemente apaixonado. Jesus, vai chegar o dia que eu vou chegar numa camp e eu vou perguntar quem é Jesus. E eles vão ficar encantados, agitados. O rosto vai mudar, os olhos vão mudar. Tu és o grande amor da nossa vida. Nós não temos uma outra alternativa, Senhor. O pecado não é bonito. Ele pode ser prazeroso e não estamos aqui mentindo. Mas o pecado não se compara com o prazer de estar na presença de Deus. Se você quer vencer o poder do pecado, encontre mais prazer em Jesus do que no próprio pecado. Onde quer que você esteja aqui, separe esses próximos 10 minutos e adore Jesus com todo o seu coração. Adore Jesus com todo o seu coração. Ame-o. Seja amado por Ele. Se exponha ao amor de Jesus. Eu lembro um dia, eu estava lendo Brennan Manning. E Brennan Manning disse: depois de mais de 50 anos que eu tenho seguido a Jesus, depois de mais de 50 anos estudando as escrituras nos originais, servindo, ouvindo, aprendendo, lendo, pesquisando, eu cheguei a uma conclusão: que no dia do juízo final, no último dia, aquele último momento, a única pergunta que Jesus vai nos fazer será: você creu que eu te amei? Jesus vai fazer essa pergunta para mim. Jesus vai fazer essa pergunta para Talita. Jesus vai fazer essa pergunta para Riva. Jesus vai fazer essa pergunta para cada um de nós aqui. Você creu que eu te amei? Irmão, ou esses poetas, ou esses pregadores, escritores, ou eles estão loucos, ou o que eles dizem ainda não foi acessado pela maioria da igreja. Eles cantam, eles pregam, eles dizem assim: teu amor é melhor do que a vida. É verdade. O amor de Cristo é melhor do que a vida. Um dia Ele vai olhar para você. Um dia Ele vai olhar nos olhos de Filisson e de Radassa e vai dizer: vocês creram que eu amei vocês? Nós não temos respostas, irmãos, para as nossas angústias aqui. Não temos, ninguém tem. Mas um dia nossos olhos serão postos nele. Ai, esse dia todos os nossos anseios serão satisfeitos. Encontra alguém aqui hoje, Senhor. Acha alguém aqui hoje, Senhor. Marca alguém aqui nessa noite. Queima, Jesus, com o teu fogo. Que nós não venhamos sair daqui no domingo
do mesmo jeito que nós chegamos. Nos aprofunda mais, nos leva mais profundo em Ti, Senhor. Mais profundo em Ti, Deus. Mais, Senhor, mais. Oh Deus, aleluia. Fome, fome, fome por Jesus. Todos os outros amores. Aleluia. Oh, aleluia. Posso permanecer, o Teu olhar me consumiu. Aleluia. Eu sou todo Teu. Obrigado, Jesus. Permanecer, o Teu olhar me consumiu. Eu sou todo Teu fogo em Deus. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Fogo em Teus olhos, fogo em Deus. Fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho leite. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Pode vir queimar. Fogo em Deus. Eu me apaixonei. Queimou. Fogo fez eu me apaixonar. Queimou. Queimou. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. Nos tornamos
tu venhas com tua justiça, estamos batendo a porta. Estamos batendo a porta, estamos. Fez eu me apaixonar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor está falando comigo algo muito forte sobre esse acampe. Nós vamos sair daqui amando Jesus como nunca antes. Nós vamos sair daqui olhando para Jesus com uma grande beleza da existência. E não apenas como um complemento, um adorno, um acréscimo, uma adição. Ele vai arrebatar seu coração. Oh, aleluia. Há algo de Deus favorável para esse acampe. Esse acampe será marcado por grandes experiências com o Espírito Santo. Não crie expectativas de ouvir palavras mirabolantes. Não. Ele será marcado pela simplicidade e por muita manifestação da presença de Deus. Muita manifestação da presença de Deus. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado por essa primeira noite, Senhor, desse acampe. Obrigado porque é perceptível Tua presença. Eu sei que os irmãos oraram, eu sei que os irmãos jejuaram, mas o Senhor está aqui por causa da Tua graça. Não foi o nosso jejum que te atraiu, não foi nossas muitas orações ou campanhas que te atraíram. O Senhor veio porque o Senhor é gracioso. O Senhor veio porque o Senhor nos ama. Um amor que nós não conseguimos explicar. Um amor que explode o nosso coração de felicidade. Senhor, eu oro para que esses jovens descubram mais rápido que a vida não é sobre conquistar coisas, sobre ganhar dinheiro. A vida não é sobre isso, a vida é sobre te conhecer. E todo o dinheiro que viermos a ganhar, e todo o prestígio que viermos a ter ou influência, que seja utilizado para a Tua glória, para a Tua própria glória, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Para a missão, o que viu Jacó, Aleluia. o que viu João. Glória a Deus.